Eu vou tocar hoje num assunto que, na maioria das vezes, é difícil as pessoas falar na igreja, porque é igual o Rafael nos trouxe ali perfeitamente. A gente confunde o espiritual com o emocional. A pregação que eu vou fazer agora não é emocional. Ela é um conceito espiritual e que vai confrontar suas emoções. Por isso que eu preciso que você preste atenção, que você para me ouvir, porque se você colocar o celular comigo falando sozinho e você pegar só os pedaços, corre o risco de você pegar um pedaço X e você brigar comigo. Mas eu preciso ensinar a você isso, que vai de encontro ao evangelho de hoje, né? Vai de encontro ao evangelho de hoje também. Abra comigo, por favor, Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 24. Evangelho de São Lucas, capítulo 4, versículo 24. E Jesus acrescentou: em verdade vos digo, nenhum profeta será aceito na sua própria casa. Em algumas traduções, pátria. Como nós estamos falando de família, me deixa ficar com a palavra casa. Então vou ler de novo. E acrescentou, é Jesus falando, ele que está pregando. Em verdade vos digo, nenhum profeta será aceito em sua própria casa. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Jesus passou 40 dias no deserto. E no deserto ele foi tentado e provado. A hora que ele está pronto, ele vai até o Rio Jordão para ser batizado por João Batista. E ele recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo desce sobre ele em forma corpórea de pomba. E no meio da nuvem o Pai disse: este é o meu Filho muito amado. Ouvi-o, em algumas traduções diz, no qual eu ponho a minha afeição. É uma manifestação belíssima da Santíssima Trindade. O Filho está sendo batizado pelo Espírito e o Pai está assistindo e atestando quem Jesus é. O Pai está oculto na voz da nuvem, o Espírito está oculto na pomba e o Filho está sendo batizado. Jesus sai daquele momento totalmente cheio do Espírito Santo e pronto para a sua missão. A Bíblia diz então que ele entra em Nazaré, a sua cidade natal. Portanto, ele vai para a sua casa. Jesus está voltando para casa. Só que é sábado. E Jesus é judeu. E como é sábado, cheio do Espírito Santo, ele precisa congregar. Ele vai na sinagoga. E lá na sinagoga, havia mais ou menos 250 pessoas. E então, alguns foram convidados para fazer a leitura da lei. E depois de fazer a leitura da lei, você pode fazer um breve comentário, porque o comentário maior, ou seja, a homilia, pertence ao Rabino Mor. Mas aquele que faz a leitura, como se quem fizesse hoje na missa a primeira leitura, o salmo a segunda, tivesse a oportunidade de breves palavras. Então Jesus se oferece. A Bíblia diz que foi oferecido para ele uma bandeja com 3 pergaminhos. E ele, com o pergaminho fechado, cheio do Espírito Santo, ele é impulsionado a pegar o pergaminho do profeta Isaías. Quando ele abre o pergaminho, está escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim. Ele me ungiu para pregar o Evangelho, curar os leprosos, libertar os cativos e proclamar o ano da graça do Senhor. Ele fecha o pergaminho, coloca na bandeja, o diácono leva embora, a assembleia senta e olha para ele esperando umas palavras. E ele diz: essa profecia acaba de se cumprir. 700 anos atrás, essa pessoa que o profeta Isaías disse
que estava cheio do Espírito Santo, ungido para todas as obras, essa pessoa sou eu. Todo mundo começa no alvoroço dizendo blasfêmia, blasfêmia. Como é que ele diz que ele é ungido? Como é que ele se coloca como filho de Deus? E começa um bafafá. E no final do bafafá, a Bíblia diz assim: e todos querem colocar um para fora. E alguns dizem: nós vamos matar ele. E aí Jesus disse: nenhum profeta, que é ele mesmo, será aceito na sua própria casa. Ou seja, eu estou dentro do templo, eu estou em Nazaré, eu estou no meio dos meus, o Espírito do Senhor está sobre mim, a profecia sou eu, o que está escrito no pergaminho sou eu, mas eu não serei aceito na minha própria casa. Bate no seu peito e diga: nenhum profeta será aceito na sua própria casa. Se tem alguém do seu lado, diga isso para essa pessoa: nenhum profeta será aceito na sua própria casa. Eu vou, nesse momento, explicar isso para você. Os discursos de Jesus a respeito de família não são discursos agradáveis. Porque Jesus apresenta a família como rompimento espiritual. Vou explicar. Eu trouxe aqui 5 textos, tá? 5. Vamos analisar o primeiro. Lucas capítulo 9, versículo 59. Pedaço da liturgia de hoje. Lucas 9, 59. Jesus disse: segue-me. E o rapaz falou: me deixa primeiro enterrar o meu pai. Ele não disse não. Ele falou: beleza, eu só vou enterrar o meu pai porque o meu pai já está velho. Eu acredito que ele morre em 6 meses. Então eu vou cuidar do meu pai, vou enterrar o meu pai e aí a gente se encontra. E Jesus falou: deixa que os mortos enterrem os mortos. Tu, porém, me segue. É uma palavra agradável? Não é uma palavra agradável. Está dizendo: você tem mais irmãos, deixa outro irmão cuidar do seu pai, o seu pai é aposentado, ele tem saúde, está tudo bem com ele lá, ele é casado ainda. Sua mãe cuida dele lá, foi ela que casou com ele. Eu estou chamando você e eu não divido você com ninguém. Deixa que eles resolvam isso para lá e caminha para frente. Então não quero. Não parece ser um pouco radical? E aí Jesus chamou o outro. E o outro falou: eu só quero despedir do meu pai. Posso? Esse aí aparentemente era leve, queridos. Era só despedir. Ele não pediu para esperar o pai morrer. Ele falou: eu só quero despedir, tá bom? A gente se encontra amanhã de tarde, pode ser? Eu vou almoçar com minha mãe hoje e aí eu já despeço deles. Jesus olhou e disse: quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de mim. Portanto, Lucas capítulo 9, versículo 59, é um rompimento radical. Eu vou explicar, eu quero que você preste atenção na minha linha de raciocínio. Segundo texto, Evangelho de São Lucas capítulo 12, versículo 49. Evangelho de São Lucas capítulo 12, versículo 49. Jesus disse assim: eu não vim trazer a paz, eu vim trazer espada e separação. Meu Deus, Jesus, que é o príncipe da paz, por isso Nossa Senhora em Medjugorje diz que ela é a rainha da paz, está dizendo que numa casa ele não veio trazer paz, ele veio trazer separação. Separação de quê? Numa casa de 5 pessoas, 3 vão ficar contra 2, 2 vão ficar contra 3, pai vai ficar contra filho, filho contra pai, genro contra sogra, sogra contra nora, sereis odiados pela sua própria casa. O discurso parece ser radical e pesado de novo, e eu vou explicar para você. Terceiro texto, Lucas capítulo 14, versículo 26. Lucas 14, 26.
Quem quiser me seguir e não odeia, e aqui ódio não é sentido de raiva, rancor, mágoa, briga. Odeia é amar menos, é a tradução hebraica. Então entende aqui, por favor. Quem quiser me seguir e não ama menos, mas aqui a palavra original é odeia, mas é não ama menos, o pai, a mãe, a mulher, os filhos, os irmãos e até a própria vida, não é digno de mim. Eu vou repetir. Troque a palavra odeia por amar menos. Quem quiser me seguir e não ama menos, o pai, a mãe, a mulher, os filhos e até a própria vida, não é digno de mim. Parece ser radical e pesado. É Jesus falando. Quarto texto. Evangelho de São Mateus, capítulo 19, versículo 29. Mateus 19, 29. Quem deixar o pai, a mãe, a casa, os filhos, terra, ganhará 100 vezes mais nessa vida, com perseguições, e na outra a vida eterna. Quem tiver coragem de deixar o pai, deixar a mãe, deixar o irmão, deixar os filhos, deixar a esposa, mas também deixar a casa, deixar a terra por minha causa, eu vou dar 100 vezes mais pai, mãe, esposa, filho, com perseguição. Inclusive perseguição da própria família. E na outra vida, a vida eterna. Um discurso de ruptura pesadíssimo. Quinto texto. Evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículo 34. Mateus 10, 34. Eu vim trazer a espada. Tereis inimigos em vossa própria casa, e eles vos levarão aos tribunais. Quando eu entrar numa casa, aqueles que não me aceitaram vão virar inimigos do que aceitaram. Vão odiar vocês, vão ser inimigo de vocês e vão levar vocês no tribunal, na justiça. Vocês serão submetidos a processos por minha causa. Então deixa eu repetir os textos. Lucas 9, 59, Lucas 12, 49, Lucas 14, 26, Mateus 19, 29 e Mateus 10, 34. 1, 2, 3, 4, 5 textos onde Jesus é radical, pesado, falando sobre ruptura familiar. Agora deixa eu explicar isso para você. O culto que nós prestamos aos anjos é chamado de dulia. O culto que nós prestamos a São José, proto-dulia, a Nossa Senhora, hiperdulia, e a Santíssima Trindade, latria. O culto dos anjos é o mesmo dos santos. Então deixa eu repetir. Anjos e santos, dulia. São José é uma devoção especial, proto-dulia. Nossa Senhora, hiperdulia. Santíssima Trindade, latria. O que é latria? Adoração. Portanto, o maior culto que existe entre o céu e a terra é o culto de adoração. Quem pode ser adorado entre céu e terra? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. O que é latria? É exclusividade. Evangelho de São Marcos, capítulo 12. Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todo o teu entendimento, com toda a tua força, e somente a Ele prestarás culto. É São Marcos repetindo o que está escrito no livro do Êxodo. É exclusividade. Portanto, a honra é dele, a glória é dele, a majestade é dele, o domínio é dele, a sua vida é dele. Por isso Romanos diz, capítulo 11, porque nele, por ele, para ele são todas as coisas.
Por isso que Romanos no capítulo 14 disse: por ele nascemos, por ele morremos, porque ele é Senhor dos vivos e dos mortos. Atos dos Apóstolos capítulo 17 diz: nele nós respiramos, nele nós existimos, nele nós nos movemos. Então perceba, são muitos textos bíblicos que nos ajudam a entender o que é latria. Latria é adoração. Deus é um Deus ciumento e não aceita nos dividir com ninguém. Nós somos dele, ele morreu por nós, e não foi com ouro nem com prata, foi com cruz, morte e ressurreição, diz São Pedro. Então um alto preço foi pago para a nossa salvação, e Jesus é ciumento, ele não aceita dividir você com ninguém. E quando existe, por exemplo, um familiar dividindo essa atenção exclusiva que só Jesus merece, ele é um ídolo. Daí o pecado mais grave da Bíblia: idolatria. Latria, culto máximo, exclusivo à Trindade. Do grego idoloros, ou seja, aquilo que roubou a atenção. Idolatria. O pecado mais grave da Bíblia é a idolatria. Sodoma e Gomorra foi destruída por causa da idolatria. Nos tempos de Noé foram destruídos por causa da idolatria. Nos tempos de Ló, a cidade foi destruída e a esposa dele virou estátua de sal por causa da idolatria. A idolatria, desde que o mundo é mundo, vem sendo uma pedra de sapato, um calcanhar no mundo espiritual. Porque idolatria, muito mais do que ídolos no sentido de doutrinas pagãs, é um comportamento. Tudo aquilo que rouba a latria, tudo aquilo que rouba a atenção, tudo aquilo que rouba o primeiro lugar, tudo aquilo que ameaça esse trono que é de Deus, esse altar que é de Deus, essa honra que é de Deus, essa glória que é de Deus, esse domínio que é de Deus, essa realeza que é de Deus, é um ídolo. Daí idolatria. Agora nós entendemos. Quando nós não conhecíamos Jesus, quem ocupava o primeiro lugar? A família. Nós vivíamos em função de família. Nós vivíamos em função de parente. Nós vivíamos em função do que a nossa família pensa, do que a nossa família acha. Inclusive alguns discursos prontos que foram adotados por pregadores, por sacerdotes, dizendo: não, porque em primeiro lugar é a família. Não é. Em primeiro lugar é a latria. A latria não é a família. Ao contrário, a latria é a Trindade. Então eu sou casado, eu amo a minha esposa, eu quero morrer do lado dela até que a morte os separa. Mas ela não ocupa o trono do meu coração. Quem ocupa o trono do meu coração é Deus. E antes de nós casarmos, eu deixei bem claro que ela não ocupa o primeiro lugar. Então eu tenho 2 filhas, eu amo as minhas filhas de paixão, mas elas não ocupam o primeiro lugar. Deus ocupa o primeiro lugar. E eu só sei ser um marido bom, porque em primeiro lugar eu amo a Deus, em segundo lugar eu amo a esposa, em primeiro lugar eu amo a Deus, em segundo lugar eu amo as filhas. Quando você coloca trabalho, finanças, parente, ministério, serviço, quando você coloca tudo do segundo lugar para baixo e Deus fica no trono no primeiro lugar, isso é latria. É latria, é adoração. Só que quando nós não conhecemos a Deus, nós adoramos, nós prestamos latria à família. Então é o meu marido, é a minha esposa. Hoje eu não vou à missa porque é os meus filhos, porque é os meus pais, porque eu não posso incomodar, porque o meu marido não quer ir, porque a minha esposa não quer ir. Nós vivíamos em função de família. Só que um dia nós conhecemos a Deus. Aleluia. E quando nós conhecemos a Deus, seja por pregação, por livro, por música ou por uma obra direta do Espírito Santo, nós entendemos que o primeiro lugar já tem um dono e que nós precisávamos voltar esse dono para o primeiro lugar. E quando o dono ocupa o primeiro lugar, a família que estava no primeiro lugar perde o trono do primeiro lugar. Aí a família começa a brigar com você, que tirou ela do primeiro lugar, e com Jesus e a igreja que ocupou o primeiro lugar. E aí provoca
Isso que os 5 textos bíblicos nos contaram. Então, na verdade, essa perseguição da sua família, ela tem nome. O nome é ciúme do primeiro lugar. Eu vou repetir. Essa perseguição que a sua família tem com você que ama Jesus, tem nome. O nome dessa perseguição é perderam o primeiro lugar. É ciúme do primeiro lugar. Então você vê que é uma raiva dupla. A sua família tem raiva de você, porque elas não ocupam mais o trono, o centro, o primeiro lugar. Você desbancou ela. Você, na verdade, quebrou uma idolatria. Você arrancou o ídolo e colocou o dono da latria. Elas têm raiva de você por isso. E elas têm raiva de Jesus e da igreja. Por quê? Porque ocupou o primeiro lugar que era deles. Por causa disso, a sua família te detesta. Por causa disso, a sua família tem birra da igreja. Por causa disso, a sua família tem raiva de Jesus. Porque eles não ocupam mais o primeiro lugar no seu coração. Por causa disso, Jesus disse: nenhum profeta será aceito na sua própria casa. Por quê? Porque a sua casa vai se voltar contra você e contra Deus, porque perdeu o primeiro lugar no seu coração. Agora nós podemos ler os textos com outros olhos. Olha que legal. Se Jesus falar, me segue, você vai dizer sim. Aí o seu pai vai dizer, mas você não vai esperar eu morrer? Pai, eu não posso. Jesus me chamou, eu preciso dar o meu sim. Eu vou te ligar todo dia, vai ficar tudo bem. Vai dar certo, porque quem me chamou vai cuidar do Senhor, tá bom? Te amo. Eu estou honrando pai e mãe. Te amo. Aí você segue. Todo mundo vai dizer, filho desnaturado. Abandonou a própria casa. Não quis cuidar dos parentes. No momento mais difícil da sua família, você foi para o seminário. Você foi para encontro. Todo final de semana sua família está reunida e você está na igreja. Perceba que é uma raiva dupla de você e de Jesus, entre aspas, igreja, fecha aspas. Por quê? Porque você está obedecendo o que diz Lucas 9:59. Quem põe a mão no arado e olha para trás não é digno de continuar. Segundo texto. Lucas 12:49. Eu não vim trazer a paz, eu vim trazer separação. Numa casa com 5 pessoas, 3 vão ficar contra 2, 2 vão ficar contra 3. O pai vai ficar contra o filho contra o pai, o genro contra a sogra contra a nora. Sereis odiados pela sua própria casa. Por quê? Porque eu aceitei Jesus, tirei a família do centro, coloquei Jesus no centro, ele está no primeiro lugar. Então 3 vão perseguir 2, 2 vão perseguir 3. Serei odiado pelos próprios parentes. Por quê? Porque eles perderam o primeiro lugar que agora tem dono, e o dono é Jesus. Lucas 14:26, quem quiser me seguir, não odeia menos o pai, a mãe, o filho, a mulher, os irmãos e até a própria vida, não é digno de mim. Jesus, eu amo tanto o Senhor, que eu amo menos, ou seja, do segundo lugar para baixo. O pai, a mãe, os filhos. Eu tenho 19 anos de casado. Nesses 19 anos de casado, a minha esposa, entre aspas, ela me deu para a missão. Eu fico 20% em casa e 80% pregando e salvando almas. O que eu estou fazendo? Alguém vai dizer, você não leva a sua esposa? Outros vão dizer, você nunca para em casa? Que tipo de marido é você? Eu estou fazendo aquilo que Jesus disse. Quem quiser me seguir não ama menos a esposa, que não está em primeiro lugar, está do segundo para baixo. Não é digno de mim, disse Jesus. E aí você vai achar alguém dizendo, não, porque você sai demais, não, porque você tem que ter tempo para a família. Eu tenho, queridos, eu tenho. Já fui à missa hoje para estar com vocês à tarde, as lives acabam às 5 horas, hoje à noite eu estou lá. Ontem nós assistimos filme em família, depois que a live acabou. Eu tenho tempo de qualidade.
mas não colocam a família no trono, porque senão seria idolatria. E é por isso que tem gente adorando mulher, adorando marido, adorando filho. Por isso que acontece quando um filho nasce, a pessoa desaparece da igreja porque agora teve um bebê. É uma idolatria, porque agora o bebê está em primeiro lugar e ela abandona tudo na igreja porque agora nasceu um filho. Assim como um vovô e uma vovó abandona tudo na igreja porque agora nasceu um neto. E agora a vida é só neto, 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 neto. Esquece da obra, esquece do chamado, porque agora o neto foi para o primeiro lugar. É o que acontece quando um casal de namorados que está solteiro adora a Deus, mas começa a namorar, fica noivo, desaparece da igreja, larga tudo, porque agora tudo é namorar, 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 passeio, almoçar com sogra, almoçar com mãe. Então essa pessoa sobe para o primeiro lugar e aí você faz tudo o contrário daquilo que a palavra está mandando. Eu vou direto para o último texto, Mateus 10:34. Eu vim trazer divisão. O que é divisão? Eu abracei a fé, o resto me persegue. Dividiu. Tereis inimigos em vossa própria casa. Pronto, dividiu. Eles te levarão aos tribunais. Pronto, dividiu. Vão te acusar, vão pôr apelido em você, vão falar mal. Vai te perseguir, você vai ser motivo de chacota em reunião de família. E alguém vai dizer, não, porque toda dia das mães está todo mundo junto, mas você não está. Não, porque sábado foi casamento da sua prima, só faltou você, mas também, agora que você está na igreja, essa tal de igreja, esse tal de padre Carlos, de padre Alberto, esse tal de padre João, de padre Moisés, esse agora, porque agora tudo é isso, agora tudo é igreja, a igreja está em primeiro lugar, a sua família não tem, você não tem mais tempo, porque agora, e aí você vai ser acusado, porque você não está no batizado, você vai ser acusado porque você não está no casamento do primo, você vai ser acusado porque a família inteira está fazendo excursão para ir pescar não sei aonde, só você não vai. E qual que é a desculpa que você não vai? Ah, porque eu vou servir na missa, porque eu estou no Cerco Jericó, porque eu vou fazer retiro, porque eu estou na live dos filhos de João Batista. Aí a raiva é sempre dupla, é você que não coloca eles no primeiro lugar, e é Deus e a igreja que ocupou o primeiro lugar que era deles. Gente, essa pregação está sendo libertadora, você está me entendendo agora. Eu queria que você digitasse aí se você está entendendo. Eu estou aqui com o meu celular na minha frente. Eu quero que você digite, Moisés, eu estou entendendo, eu estou entendendo, eu estou entendendo. Essa pregação, ela é libertadora, porque eu estou explicando para você o que é que acontece na sua família. Por isso que Jesus diz em Lucas 4:24, o profeta não será aceito na sua própria casa. Jesus não foi aceito no seu templo, Jesus não foi aceito em Nazaré, Jesus não foi aceito como filho de Deus. E ele disse, vocês não serão aceitos também. Todo mundo está dizendo aqui, estou entendendo, Moisés. Moisés, estou entendendo. Moisés, estou entendendo, eu passo por isso. Eu também estou entendendo, Moisés, eu estou entendendo, eu estou entendendo. Todo mundo que estiver na live, coloca aí que está entendendo. E é claro que isso serve também para fora de casa, mas não é assunto, né? Para você ter uma ideia, 95% das nossas pregações é fora de Minas. Minas é o maior estado do Brasil em extensão territorial. Tem mais de 800 municípios. Para eu ir para Goiás, para eu ir para Brasília, para eu ir para o Espírito Santo, para eu ir para o Rio de Janeiro, para eu ir para São Paulo, os 5 estados que me cercam aqui, eu vou andar de 500 a 600 quilômetros dentro de Minas. Para você ter uma ideia, dentro de Minas eu ando de avião. Se eu tenho uma pregação a 500 quilômetros daqui, minha agenda é cheia, eu pego um avião daqui para Governador Valadares, que é divisa com o Espírito Santo, ou para Ipatinga. Eu pego um avião para Montes Claros, que é divisa com Bahia. Eu pego um avião para Juiz de Fora, que é divisa com Rio. Eu pego para Uberlândia, Uberaba, que é divisa com Goiás. Então eu ando de avião dentro de Minas, de tanto que Minas é grande. E o Moisés vai pregar sempre fora do estado. Por quê? Porque o profeta não é conhecido na própria casa. A minha cidade tem quase 250 mil habitantes. Aqui é uma diocese. Aí eu fui no supermercado, o menino falou, onde é aqui que eu vejo você pregar? Eu falei, quase não prego aqui. O profeta não é conhecido na sua própria casa. Então vem um amigo meu lá do Paraná e prega aqui. E eu vou pregar no Paraná?
Então eu sou muito bem resolvido com isso, eu só estou te contando que é assim mesmo, queridos. O profeta não será aceito na sua própria casa. Não será aceito. Assim como o nosso acampamento mariano, vem ônibus 3 dias de viagem. Vem gente de mais de 2.000 quilômetros. Vem gente de avião de outro país. E nós temos cidade aqui a 80, 100 quilômetros que não vai um carro. Porque o profeta não é conhecido na própria casa. Mas deixa eu ficar aqui com a palavra casa, família. Então nós entendemos que a latria é a Deus, a adoração é a Deus, o primeiro lugar é a Deus, o trono é a Deus. Nós entendemos tudo isso, aleluia! E por causa disso que Jesus é tão radical. Por que ele é tão radical? Para te dizer que o primeiro lugar não é família, não é família. Aí você está dizendo, então agora eu vou abandonar minha família. Não, queridos, nós estamos falando de comportamento. Nós estamos falando disso aqui, ó. Por isso a palavra amar menos. O que é amar menos? Amar em segundo lugar, não em primeiro. Então eu sou louco pela minha esposa, mas ela está em segundo lugar. É isso. É tirar do trono, daqui, ó, do coração. Não é você dizer, a partir de agora eu não quero saber de parente, não. Eu estou dizendo que eu vou saber do parente, sim, no tempo que sobra, do jeito que dá, no dia que eu puder, porque a prioridade no meu coração é Deus. A prioridade é isso. Então você vai no almoço de família e fala, ó, se não cantar os parabéns até 4 horas da tarde, eu estou indo embora, porque eu tenho que ir à missa. Porque eu vou servir na missa. Porque hoje tem adoração, porque tem Seco Jericó. Nossa, mas você nunca vem aqui, o pouco que você vem, você já quer ir embora, queridos. O primeiro lugar tem dono. Portanto, eu queria que você ficasse em paz. Porque Jesus passou por aquilo que você passa. E disse, o profeta não será aceito na sua própria casa. Jesus fez 5 discursos falando sobre ruptura espiritual na família. Não é ruptura emocional, é ruptura espiritual. Espiritualmente, o primeiro lugar tem dono, a latria tem dono, a adoração tem dono, a exclusividade tem dono, e esse dono é ciumento, e esse dono ciumento desbanca qualquer pessoa, inclusive seus parentes que estejam no primeiro lugar, e por causa disso haverá uma grande divisão, perseguição, humilhação, covardia na sua casa dupla. Primeiro, porque você tirou eles do primeiro lugar. Segundo, com raiva de quem ocupou o primeiro lugar. Eu estou dizendo que a sua família vai sempre detestar o evangelho, a sua família vai detestar a igreja, detestar o seu grupo, detestar a sua comunidade, porque roubou o primeiro lugar que era deles, e vai tirar casquinha em você, porque você aceitou e endossou essa troca de quem ocupava o primeiro lugar. Eu quero que você fique em paz. Isso é natural. E por que Jesus faz isso, Moisés? Para que, ocupando o primeiro lugar na nossa vida, ele salve a nossa casa. É um termo que os pares do deserto usavam muito, dizendo separados do meio e enviados para o meio. Como Jesus, que foi separado, ungido e devolvido para salvar. Então você foi separado, e é por isso que você compra essa briga toda. Você foi separado, ungido para salvar. Quem vai salvar sua família? É Jesus, através de quem? De você, que foi separado para a salvação entrar na sua casa. Não foi isso que Jesus disse? Lucas 19, para Zaqueu, hoje a salvação entrou na sua casa. Não foi isso que Paulo disse, Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 17, para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus, será salvo tu e toda a tua casa. Eu quero que você, primeiro, entenda, e você já digitou aqui que está entendendo. Segundo, que você fique em paz, porque o processo está correto, e que você se posicione a partir de hoje
nesse aspecto lindo da salvação da sua casa. Moisés, mas será que a minha família tem realmente esse ciúme do primeiro lugar? É só a gente fazer um teste. Ah, porque o meu marido reclama, minha esposa reclama, que tudo meu é igreja. Beleza. O problema todo é que você está saindo demais? Beleza. Aí você vai dizer, meu amor, toda terça-feira agora eu abandonei meus compromissos para poder ficar em casa com você. Aí o meu amor, seja homem ou mulher, deveria fazer festa dizendo, uhul, tudo seu era igreja, toda noite era igreja, mas agora toda terça você vai ficar em casa comigo, então nós vamos fazer um jantar à luz de vela, nós vamos assistir filme, eu vou deitar no seu colo, nós vamos fazer pipoca e a gente vai ser feliz porque a terça é o único dia que você não vai para a igreja. Eu estava com saudade de você, verdade? Mentira. Você vai ficar em casa, o seu marido não vai dar atenção para você, sua esposa não vai dar atenção para você, os seus filhos não vão dar atenção para você, os seus pais não vão dar atenção para você, ninguém vai querer comer com você, nem fazer pipoca, nem assistir filme, porque eles não estavam com saudade de você, porque você saía muito. A briga deles é porque eles perderam o primeiro lugar. Por isso que quando a mãe fala assim, eu não vou participar da live, não, Moisés, porque meu filho que estuda fora vai estar aí. O filho acorda meio-dia e você acordou cedo para fazer café e tomou sozinha. Ele fica o tempo inteiro no celular com fone no ouvido. Aí você achando que ele vai almoçar com você, ele diz que vai na casa de um amigo já que volta. Às vezes até agora nem voltou. E você tirou Deus do primeiro lugar para ficar com o filho. E o filho não está nem aí para você. Porque ele está com ciúme do primeiro lugar. O que eu deveria fazer então, Moisés? Meu filho, eu sei que esse final de semana você veio ficar aqui. Mas tem live, viu? Eu tenho compromisso, viu? Comida está pronta, viu? Tem marmitex quentinha na geladeira, é só levar no micro-ondas, tá bom? Se quiser comer na sua avó também, que sua avó também está com saudade de você, pode ir lá, viu? Porque o primeiro lugar já tem dono, viu, meu filho? O primeiro lugar também já tem dono. Agora, como é que um padre faz uma homilia dessa? O povo vai levantar, vai tacar pedra nele. E é por isso que é mais fácil dizer, não, primeiro lugar é a família, cuide da sua família, fica com a sua família. Só que não é o que a gente aprendeu aqui. Lembrando que eu não estou falando de emoções, eu estou falando de rupturas espirituais. Dentro do seu coração, quem está no primeiro lugar? Deus. As emoções não mudam. A gente continua amando todo mundo, beijando todo mundo, cuidando de todo mundo. Uhul! Lembrando que todo mundo não está no primeiro lugar, porque o primeiro lugar já tem um dono exclusivo e ciumento. Eu acho que você entendeu. Eu acho que você entendeu. Jesus nos explicou isso em 10 textos. E faz parte da liturgia de hoje. E eu usei mais uns 5 textos. Em 5 textos, e eu te expliquei mais uns 5. Somando tudo, nós fizemos aqui uma varredura bíblica para a gente entender esse processo. Então, se na sua casa só você reza, fique em paz. Fique em paz. Se ninguém te aceita na sua própria casa, seja bem-vindo ao colégio de Jesus Cristo. Está tudo certo. Se houve uma divisão no evangelho na sua família, está tudo certo. Houve na minha também. Eu estou caminhando com Deus há 27 anos. Eu tenho irmãos que não caminham na fé. Eu tenho parte da minha família que não caminham na fé. E fica parecendo que a gente é inimigo, porque a gente não se fala, não consegue ter laços.
É o que está escrito aqui. Eu vim trazer espada, divisão, vim colocar um contra o outro. Vocês vão ser odiados, vocês vão ser processados nos tribunais pela sua própria família. Eu, Moisés Rocha, tenho familiares que parece que não têm contato comigo por causa da escolha que eu fiz. Subir Jesus para o primeiro lugar criou um estardalhaço. A minha paz é que eu fui separado, já expliquei isso para vocês, ungido, para que a salvação chegue em toda a minha família. Então não adianta você ficar bem com todo mundo. Ah, não, porque a gente está todo mundo junto e vamos tomar cerveja junto e vamos comer carne junto e graças a Deus todo domingo todo mundo está reunido na casa de mãe. Uhul! Isso são laços afetivos, mas falando de salvação não salva ninguém, entende? Está todo mundo junto, mas não salva ninguém. Aí Jesus fala, eu quero ocupar o primeiro lugar. Aí você vai e põe Jesus no primeiro lugar. Aí a sua família começa a machucar você e odiar a igreja por causa da inversão do trono dentro do seu coração. Aí emocionalmente parece que o clima não foi mais o mesmo, mas espiritualmente você foi separado. Aí a salvação chega. Então, para salvar sua família inteira, Jesus precisa de uma pessoa, pelo menos. E nós somos essa pessoa. E eu espero que você nunca olhe para trás e não tenha medo de pagar esse preço. Vai ficar tudo bem. Amém, queridos?